Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite. Todo mundo fora. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Pode falar, irmão Sena. Estou vendo que você está pensando em me dizer alguma coisa. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que foi o dia de vocês aí? Tudo bem? Tudo bem, graças ao Senhor. Maravilha, maravilha. Meu foi bom, graças a Deus também. Só alegria. Irmão José Cláudio está sentindo um calor danado, hein? Eu aqui em Paris estou sentindo um frio danado. Rapaz, é porque eu cheguei deixando uma caminhada, rapaz. Aí ainda não baixou ainda não baixou ainda a temperatura ainda não, viu aqui não. Mas daqui a pouco pega um. É que Paris, essa época, é frio, principalmente aí na Torre Eiffel, né? É, Calcaia do Alto aí é um pouco gelado mesmo, hein? A Torre Eiffel. Ai, gostei da É só irmão Paulo mesmo, viu?
Boa noite, irmãos, a todos. Boa noite. Olha o irmão Wanda aí, ó, mostrando o rostinho lindo aí, ó. Boa noite, boa noite. Boa noite, Vando. Boa noite, meus irmãos. A todo mundo Amanda. na paz do Senhor. É Cláudio, Marco, Reinaldo. Beleza aí, Amém, Adão. Eita. Boa noite a toda essa família maravilhosa aí em Cristo. Que o Senhor possa vir com a sua misericórdia e nos ajudar. Amém. Boa noite. Irmão Paulo aí, ó. Amém, Marco. Marco. Irmão Adão, é muito bom te ver, hein? Ficou feliz. Irmãos, Sempre que eu tenho tempo, eu estou aqui com vocês, irmão. eu creio que até em função do tamanho do capítulo, né? A gente podia dar graças e começar a leitura, né? Positivo, irmão Paulo, positivo. Vamos dar graça, então? Podemos dar graça? Deus, nosso eterno Pai, existência, pois só estamos aqui nessa caminhada pela tua grande bondade e misericórdia. E assim, nesta noite, nos reunimos ao nome do Senhor Jesus nesta live para aprender de ti, Senhor. Que o Senhor possa abrir os teus tesouros e ensinar a nós, a cada dia, como devemos proceder na tua presença. O nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija, pois ainda certamente o Senhor não vai nos ajudar a passar também. E assim olhe por cada um que aqui está presente e também olhe pelas expectativas de cada coração. Que o teu grande amor possa estender o teu cetro apontando para cada um, guardando, e se é da tua vontade também, cumprir o desejo do coração. Tudo seja feito segundo o teu santo querer. Assim nos ajude em tudo ao longo dessa reunião. Os teus filhos, Senhor, que muito alegres estão na tua presença, que o Senhor possa manifestar a tua santa vontade pela guia do teu Espírito Santo. E assim, Pai, somos agradecidos por tudo, sobretudo pela nossa salvação, que já foi colocada como uma medalha dentro do nosso coração. E verdadeiramente, pela fé que o Senhor nos tem dado, sabemos que logo estaremos na tua glória. É emocionante para nós, somos pequenos, não temos nenhuma condição, mas toda essa felicidade vem do céu, vem das tuas mãos, vem da tua santa bondade. Assim te damos graça e tudo
pedimos, Senhor, ainda os pedidos de oração que muitos precisam, dentro da sua necessidade, que possa já estar aos teus pés e atenda segundo o teu santo querer. No nome amado e precioso do Senhor Jesus, te pedimos com agradecimento por tudo, o qual é bendito a tua destra, secundado de glória eternamente. Amém. 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 Se os irmãos permitirem, eu farei a leitura do nosso capítulo. No Evangelho de São João, segundo João, capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: Não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Que te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai, que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou.
Esse capítulo, irmãos, ele tem uma extensão maravilhosa de um rico aprendizado e que também nós devemos se apropriar disso tudo que está escrito e deixar dentro dos nossos corações, porque é de muita importância nessa nossa travessia aqui, nesse deserto terreno. Né? Nós vamos ler aqui no nosso capítulo, já do versículo 4, porque ele é muito extenso, tem os irmãos demais também vão dar os seus pensamentos. O versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Em primeiro lugar, irmãos, eles quiseram tentar o Senhor, pegar ele em alguma, tipo uma pegadinha, vamos dizer. Mas, se eles soubessem com quem eles estavam falando. Mas isso aí Deus não permitiu, né? Porque o Senhor, ele coloca no coração o desejo daqueles que ele quer, né? Então, eles diziam eles tentando para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A misericórdia alcançou aquela mulher. O preço que ela pagou foi passar a vergonha que ela teve que passar ali, né? Colocaram ela de pé no meio da multidão, num ato de humilhação, e assim queriam que transcorresse todo aquele julgamento, né? Vamos dizer assim, um tribunal de exceção, né? Vamos dizer, porque eles não viam a hora de cometer isso e provocar o Senhor também. Aqui nós vamos buscar em 1 João, capítulo 1, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aí se finda todo esse evento, vamos dizer assim, que estava acontecendo naquele momento, né, com o Senhor, mediante os fariseus, e a hipocrisia pipocando ali, né? Vamos dizer assim, estavam acendendo as suas iras, né? Mas o Senhor, conhecedor de todas as coisas, já sabendo de todas as coisas, mais uma vez, irmãos, se eles soubessem quem estava ali, né? Pela simplicidade, não deram muito ouvido, como nos dias de hoje também. E quando ele falou isso, irmãos, todos foram saindo. Por quê? Como está escrito aqui em 1 João, que nós acabamos de ler, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
enquanto nós tivermos essa estrutura humana, nós vamos errar sempre. E não há um sequer que possa dizer, não, o meu pecado é zero, eu não tenho nada. Não pode nem falar isso, né, irmãos? Então, o que aconteceu? O que poderia ter acontecido nesse evento que aconteceu, né? Ali, o que poderia ter feito? Ali, segundo as regras, né? Segundo o Senhor Jesus e o seu conhecimento profundo acerca dos corações e da malícia humana, ali era para todos atirarem pedra uns nos outros, né? Se fosse ver realmente o que teria, se fosse colocar ali o moralmente correto, né? Todos teriam que se apedrejar, porque não era só ela que era pecadora, mas todos, né? Na diversidade de erros que nós temos, aqueles homens lá também, na hora, eles se acharam assim, né, os reis da verdade, eu sou certo, eu sou justo. Isso já é porta da hipocrisia religiosa, né? Então, eles se sentem, gostam de ser elogiados, gostam dessas coisas todas e sempre apontando o dedo para alguém que, porventura, tem cometido algum deslize. Mas a pessoa precisa olhar para si também. Isso é um exemplo para nós, porque todos erram, todos nós erramos. Então, não há razão nenhuma, porque o Senhor já deixou isso aqui caracterizado e não tem um sequer que não tenha errado na presença dele. O pecado em si, ele já foi dominado, claro, né? Mas como nós estamos nessa travessia, nós estamos nesse corpo, então é comum que isso aconteça, né? Porque nós temos essas tendências. Então, o nosso coração, o que precisa acontecer? Ele tem que estar ancorado assim, num porto de amor, que é do Senhor, para que ele possa nos ajudar e a gente possa seguir dentro de uma paz que ele também nos dá, para que nós possamos se desvencilhar do pecado que está toda hora aí, né? Toda hora nós estamos sujeitos a cometer falhas, erros. Nós olhando para nós, de repente, nós estamos com um pensamento negativo. E o Senhor, estando ao nosso lado, ele já está vendo isso, né? E hoje, essa tentação aí dessa calamidade, com tanta coisa, isso é uma provocação, é até um ultraje que fazem conosco em relação à nossa comunhão com o Senhor. Por quê? Porque toda hora nós somos tentados, nós somos instigados a falar alguma coisa contra aquilo que os preceitos do Senhor não admitem, né? Porque ele está sabendo de todas as coisas, vendo tudo que está acontecendo. Então, nós temos que observar isso e se colocar de acordo com a palavra que está nos ensinando, né? A mulher pecou, todos pecaram, porque se ninguém tivesse pecado, ninguém ia sair com a cabeça baixa, com vergonha. E ele, não querendo humilhar ninguém, ele ficou ali inclinado. Olha que observação importante. O Senhor, no extremo da sua humildade, ele não envergonhou ninguém. Ele só disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra na mulher. Mas ele abaixou. Ele não ficou olhando, porque o olhar dele, obviamente, devia ser um olhar penetrante, e a pessoa ia olhar para ele, ia se cair em lágrimas, em choro, porque sabia que ele estava enxergando toda a verdade que havia dentro dos corações. Então, humildemente, ele abaixou a cabeça e foi saindo. Ele também não quis humilhar ninguém. No final do episódio, ele levantou e perguntou para ela, cadê os seus acusadores? A misericórdia já estava sobre aquela mulher. Ah, Senhor, todos saíram, só ficou eu. Ninguém te condenou? Não. Então, também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha, irmãos, essa voz é uma coisa tão maravilhosa e tão emocionante que o nosso coração treme, né? Porque nós não somos dignos, né, de ouvir tamanha maravilha, de aprender
essa lição de amor que ele hoje está fazendo para nós por intermédio dessa palavra, né? Então, é uma coisa muito linda, que já está até me emocionando bastante. E tem hora que eu não aguento, né? O Senhor é algo assim descomunal, em felicidade, que penetra dentro de nós, e nós não temos como resistir a esse amor, né? Principalmente quando ele nos dá essa aula de amor, de misericórdia, porque nós somos errados e não podemos apontar o dedo para ninguém. Tá bom, meus queridos irmãos? Até aqui só, viu? Irmãos, pegando um gancho aí no que o irmão Marcos falou, a gente vê a riqueza. Lógico que toda a palavra de Deus é uma riqueza, mas como estamos falando desse capítulo, desse livro, essa parte dessa fala, né, do Senhor para nós vamos ver aqui nesse capítulo o Senhor nos mostrando, né, a hipocrisia, a incredulidade e o desconhecimento do homem diante do seu Criador, né? A hipocrisia, porque a gente já vê nesses primeiros versículos que o irmão leu e trouxe esse pensamento, deles tentando pegar o Senhor e sendo hipócritas, porque eles trouxeram uma mulher dizendo que a mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Mas com quem ela estava adulterando? Desculpem, fui apertar aqui e fechei o microfone. Então, eles mostram ali uma hipocrisia, quando eles deveriam trazer o casal e expor para um julgamento. Mas eles trouxeram só a mulher. Depois eles mostram a incredulidade, né? Eles não creem, eles desonram o Senhor. O Senhor está falando o que ele veio fazer. Ele está falando da missão dele. Mas eles não creem, ainda desonram o Senhor. E o desconhecimento. O Senhor está mostrando quem ele é. Eles tinham os oráculos dizendo desse Senhor que viria, essa promessa que estava ali se cumprindo, mas eles não conheciam, eles tinham um desconhecimento, e eu penso que, devido à incredulidade que tinham em seu coração, né, o orgulho, a soberba de terem o conhecimento, como eles dizem, que era filho de Abraão, essas coisas, mas
Tem um versículo aqui que eu gosto muito, me chama a atenção, que é o versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles deveriam pegar essa deixa, porque eles tinham isso escrito nos oráculos que eles mantinham consigo. Nós podemos ver essa confirmação no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse, vamos ler o 13, para entender o contexto. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E aqui o Senhor está dizendo para eles, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se eles tivessem um coração aberto para as coisas do Senhor, na hora a ficha cairia, que eles entenderiam que estavam diante do Criador. Mas eles tinham o coração fechado pelo orgulho, o orgulho de ter a lei, de serem um povo separado, né? Esse orgulho subiu ao coração ao ponto deles não reconhecerem o próprio Criador. E outro versículo também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pensamento, é o 31 e o 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo é muito usado hoje, né? Esse 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Vira e mexe, a gente está ouvindo aí na televisão. Isso por todo tipo de pessoas, né? Usam, sejam elas religiosas ou não, mas se apegam. Porque talvez o que eles entendem é que a verdade aqui é um substantivo, é uma ação, é um ato que você pode demonstrar. É uma mudança em si. O cara tinha lá o cabelo de hippie, de trancinha, agora ele ouve uma palavra, entra numa religião, corta o cabelo requinho e diz, conheci a verdade me libertou. O outro se vestia como queria a mulher, aí passa a vestir um vestido lá no meio da canela e diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu entendo, irmãos, e os irmãos estejam livres para me corrigir, no meu pensamento, o Senhor me ensina que esse conhecereis a verdade vos libertará, não é uma ação, não é um verbo, não é uma atitude, é uma pessoa. É uma pessoa que veio para nos libertar. O próprio Senhor Jesus disse em outra passagem, não vamos nos estender, eu não lembro bem onde está, mas lembramos o versículo. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos tratando aqui de uma pessoa, não é uma ação que vai partir de nós, porque conhecemos a verdade, e agora nós tomamos uma atitude de mudança de hábito, de roupa, de comer, de falar. Não, é uma pessoa que veio nos libertar. E quando essa pessoa nos liberta, aí sim nós vamos mudar as nossas ações, atitudes, porque somos moldados pelo seu caráter. Caráter de uma pessoa, não de um verbo, de uma ação.
Eu creio que isso aí é muito usado de forma incompreensível, né? Incompreendida, mas que fique no nosso entendimento, nossos corações, de que essa verdade não vai partir de nós, não somos nós que vamos ouvir a palavra e mudarmos. Nós seremos mudados por uma pessoa. E aí sim vamos ser moldados de acordo com o seu caráter, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para fechar minha fala aqui bem rapidinho, um outro versículo que me chama a atenção, e o Senhor Jesus vai reafirmar a divindade dele. Ele diz, o versículo 23, e dizia-lhes, vós sois de baixo, e eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E aí eu vou compartilhar com versículos 57. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Novamente, eles deveriam entender. Ele está falando de uma pessoa bem longínqua, né, para eles ali, Abraão. E ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles deveriam lembrar dessa fala de Deus, Pai, dizendo quem ele era. Mas o que me chama a atenção aqui nesse versículo é que eles atribuem ao Senhor 50 anos. Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu com 33 anos. Então, o Senhor estava ali próximo, né? 32, beirando seus 33, talvez já estivesse próximo de morrer, mas eles atribuem 50 anos. Por quê? Porque o Senhor podia até aparentar, né? Isso aí. Nós vemos no livro de Isaías, talvez o porquê deles atribuírem esses 50 anos. Quando no capítulo 53 de Isaías, nos dá essa ideia. Capítulo 53, podemos ler a partir do 3 para encurtar aqui. Era desprezado, a partir do 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu acho que até aqui, só para dar um contexto para o que nós vemos aqui, eles atribuindo essa proximidade de idade ao Senhor Jesus, talvez pela aparência do Senhor Jesus, um homem cansado. Basta a gente ver, se a gente, hoje, nós mesmos, pegando aqui um exemplo prático, rápido, você olha para um nordestino que vem lá, por exemplo, do meio do sertão, um africano que vive naqueles desertos, e nós não vamos nunca dizer a idade daquela pessoa, porque é uma pessoa sofrida, né? Principalmente se for trabalhador, o cansaço. E assim era o nosso Senhor Jesus, né? Um homem cansado, judiado pelos trabalhos, desprezado. Talvez por isso eles dessem essa aparência de idade. Mais uma prova, mesmo o Senhor dizendo quem ele era, e eles desconhecendo o Senhor Jesus. Damos graças a Deus porque hoje nós temos, né, esse entendimento de entender quem é o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é aquele que vive para todo sempre. E a sua aparência em nossas mentes não é essa de um homem cansado, sofrido, mas de um homem vitorioso, que venceu a própria morte, né? E venceu a própria morte para que nós tivéssemos vida.
E por isso temos que cada dia glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, e fica aberto para os irmãos que possam ajudar ou corrigir alguma coisa que tenha sido falada que não seja compreendida aqui na palavra. Uma questão interessante do caso da mulher adúltera é os fariseus, né? Tamanha ruína que o judaísmo se encontrava em relação à verdade que era Cristo, é o estado de ruína tão grande a ponto de querer criar um laço, uma armadilha para que o Senhor Jesus fosse pego nela. E fazendo isso de forma ilegal, de forma mentirosa e de forma hipócrita, né? Eles não temiam nem entre si mesmo o que estavam fazendo, levando aquela mulher sem marido, como o irmão falou, e colocando ela diante de Jesus, que deixa que eles, por um tempo, se sintam ainda que não tivessem conseguido fazer algo para enganar a Cristo. Mas a própria consciência deles, que já era mentirosa, que já era falsa, não deixa. Você imagine um homem tentar diante do Senhor fazer algo contra ele, mas eles estavam ali naquela posição. E Cristo fala uma coisa interessante ali no texto. Aquele que não tiver pecado, não está falando ali da relação do pecado, do estado mal da alma. Está falando do pecado de momento. Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro, aquele dentre vós. Ele não está dizendo assim, se tem alguém aqui sem pecado, atire primeiro, não. Se há alguém entre vocês, um sequer, entre vós, que não tiver, não é no pecado como nós entendemos, o judicial, que naquele momento não tiver pecado, não tiver com a sua consciência diante de Deus em dívida, sabendo que está ali fazendo algo, ou já fez algo fora, seja o primeiro. Olha aí, seja o primeiro. Não está pedindo todos. Se tivesse um ali com essa condição, ele daria aval para os demais jogarem pedra. Deus está dizendo assim, se tiver alguém entre vós sem pecado, não é pecado no nosso sentido de judicial, né, estado mal da alma, que tiver aquele momento ali sem dívida para com Deus, no sentido de uma oração, que fez alguma coisa errada, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Se você tiver um dentre vós que consiga fazer isso, os demais está liberado. Entendeu isso aí? Nem isso tinha, por isso que ele fala seja o primeiro. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm mestres aí entre vocês, que depois você vai ver saindo do maior ao menor. A ruína era tão grande que o maior no sentido de mais conhecimento, de uma posição de responsabilidade maior, eram os primeiros a sair. Depois os mais baixos, depois os menores. Quer dizer que nem entre os grandes havia moral sequer para poder jogar uma pedra naquela mulher. Se tivesse um menorzinho ali que jogasse, ele seria o primeiro. Os demais não podiam mais, estavam liberados. Então é algo tão grave que Cristo nem pede para ele algo difícil. Não está dizendo para nós hoje assim, né? Reinaldo, se você estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu posso dizer, não tenho mais pecado judicial porque eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Mas eu peco. Não é isso? Não é isso que ele está falando. Ele está falando do peco. Se hoje eu tivesse o dia inteiro sem cometer nenhum pecado, né, digamos assim, eu teria moral para atirar a pedra naquela mulher. Ele está falando do pecado no sentido ações, né? Então você veja o ponto que chegou. Não havia entre aquelas pessoas um sequer que naquele momento estivesse diante de Deus com a consciência tranquila. Não havia um sequer. E foram saindo do maior ao menor. Quer dizer, os maiores que tinham mais autoridade, mais responsabilidade, eram os primeiros a sair. Depois foram seguindo os demais com eles. E a mulher, é bom entender, irmãos, que nessa passagem, Jesus está falando, está ainda na sua posição judaica ali. Ele não fala de salvação ali. E também o texto não está se relacionando com a mulher
no sentido do que ela é, mas da luz que é Cristo para o homem. O homem não conseguia, diante de Jesus, se ter uma autoridade ou uma moral diante dele. Então, o texto ele estava se referindo a esse Cristo diante dos fariseus. Quando ele vai se dirigir à mulher, ele não fala de salvação com ela. Ele continua nos termos da lei, dizendo para ela, vai e não peques mais. Não vai falar para ela sobre salvação, sobre vida eterna. Não, ele continua nos termos da lei judaica e trata ela dessa forma. Porque nessa passagem não há uma ligação com a salvação da alma dela, mas a responsabilidade que ela tinha com a lei, como ele também tinha naquele momento, mas em graça ele vai atendê-la dizendo assim, eu também não te condeno, porque ele podia jogar pedra. Ele tinha autoridade para fazer isso naquele momento. Mas ele fala, eu também não te condeno. E fala para ela, vai e não peques mais. Como ele fala também para o outro, né? O do tanque de Betesda, né? Para ele também não seguir pecando, porque ali ainda estava no termo judaico da coisa, em que o pecado deveria ser tratado com a lei. Caso ela fosse pego em real adultério, não sabemos se não estava mesmo, né? Tudo indica que era uma armação, mas ela não deve continuar pecando, que pode suceder de acontecer realmente um apedrejamento e ela ser pega. Jesus não era contra a lei ali. Ele podia permitir que, se fosse verdadeiro mesmo o caso dela, ele podia fazer a vista grossa e aprovar a lei, ela ser apedrejada, né? Mas já que eles fizeram aquilo para pegá-lo no erro, ele usou sua autoridade em graça e na consciência deles impediu que aquilo acontecesse, mas falou para ela, vai e não peques mais. Então é bom entender essa relação do Evangelho de João, que é judaica ainda. O Evangelho é uma transição, né? João é a transição do judaísmo para o cristianismo. Tem que saber entender essas passagens, porque senão nós podemos imaginar que ele está falando de salvação eterna com ela. Ele não chega nesse ponto nesse texto. Ele mostra a sua graça, a sua autoridade diante da consciência humana, pecadora, que não tem moral, vive numa ruína terrível, e como ele tem a sua sabedoria, né, para, em graça, sem obstruir a lei, né, conduzir as coisas no seu amor, na sua graça. Então, o que nós vemos hoje é a ruína do cristianismo. Tentando diante de Deus, com total ruína, que nós fazemos parte disso, né? Tentando ser melhor um com o outro. Aí você vê na televisão aí um brigando com o outro aí atrás de coisa política, tentando autoridade diante dos homens, tentando conquistar direitos na justiça, diante dos políticos, Senado, os desembargadores, tudo envolvido com isso. Mas se um deles, como nós todos, né, tivesse diante de Jesus, qual seria a consciência dele? Será que eles poderiam dizer para Jesus, nós estamos aqui no seu nome? Nós temos autoridade que veio de ti? Não pode falar isso. Porque Deus nunca mandou ninguém abrir instituição religiosa, nem colocar nenhum homem como autoridade cabeça sobre outro. Não existiria isso hoje. Se Cristo viesse hoje, mudasse uma multidão de cristianismo, da cristandade lá, ao lado dele, e ele perguntasse, quem foi que mandou vocês abrir uma denominação? Se eu mandei fazer isso, seja o primeiro, seja o primeiro, né? Não teria um sequer. Hoje a ruína é tão grande que não temos da verdade, só o que sobrou é um fraco testemunho, que é atacado ainda. Por quem? Pelos maiores. E leva os menores e vai fazendo essa comunidade do engano. E, graças a Deus, ele nos tirou disso para não voltarmos mais. Se para a mulher ele disse, vai e não peques mais, para nós dirigir, saia desse lugar e não olhe para trás. Não fique lá querendo melhorar esse lugar. Ou tentar arrumar esse lugar. Ou com saudade dele, né? Também com saudade, né, da vida pregressa.
no pecado pregresso. Adora voltar para o passado e publicar suas tristezas pregressas. Mas o Senhor fala para a gente sair e não olhar para trás. Até aí, irmãos. Irmão, esse livro aqui de João, falar só um pouquinho aí, porque o tempo eu sei que é curto dos irmãos. E esse livro ele é muito rico, né? Com todas as escrituras, é muito ricas, todas inspiradas por Deus, todos os livros. O livro de João ele mostra que a divindade do Senhor, né? Se a gente vai lá no capítulo 1 de João, logo no comecinho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí está bem claro, Jesus Cristo no princípio, né? No princípio, ele criou todas as coisas. E diante dos fariseus lá, que queria julgar essa mulher, e a conversa que ele teve com eles, fica bem claro aqui, como o irmão deixou pontuado aí, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ali ele está revelando a sua divindade, ele está revelando a preexistência dele, do Senhor, né? Antes de Abraão, ele já existia, ele já estava. Ele estava no começo da criação com Deus. E era Deus. E, como foi dito aqui, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Quem foi que não já passou pela passagem de Filipe, que Filipe perguntou, é lá em João 14, deixa eu ver aqui, João 14, 9, que Filipe pergunta, mostra-me o Pai. Aí o Senhor fala para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Entendeu? O Senhor, por intermédio dele, a gente vê a Deus. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E, mesmo assim, eles não atentaram a isso. Eles não atentaram no que está escrito, como o irmão falou, o irmão Paulo aí, lá em Êxodo, quando ele se identificou para Moisés como eu sou o que sou. Eles não atentaram. O único que não tinha pecado dentro deles era o Senhor Jesus Cristo, lá no versículo, no capítulo 8, no versículo 46, ele faz a pergunta, quem de vós me convence de pecado? Ele era o único que não tinha pecado nenhum. Ele era o único que, dentro da pergunta que ele fez, ele era o único que podia tirar a primeira pedra naquela mulher. Mas não, ele falou, vá e não peques mais. Dentro daqueles todos que tinha ali, nenhum tinha moral de atirar pedra naquela mulher. Nenhum deles estava limpo para isso. O Senhor Jesus Cristo, ele era o único que ninguém podia convencer ele de pecado algum. Ele é o Criador, ele é Deus, ele é homem perfeito e Deus perfeito. Tá aí minha fala, tá, meus irmãos?
Irmãos, em uma passagem, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz: passará esta geração, mas as minhas palavras não passarão. Então, logo no início desse capítulo, que a gente possa tomar esse versículo para nós, né? Como toda a palavra. Mas eu queria reler esse versículo que ele diz: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Que a gente possa estar atento e não saiamos dando pedradas, não pedradas físicas, né? Mas pedradas espirituais, como palavras ofensivas, calúnias, inveja, desejos de vingança, de ira. Isso são pedradas também. Então, a gente procure, né, olhar para dentro de nós e vermos a cada instante que nós não estamos dignos de sair dando pedradas em ninguém. Que a gente possa estar atento a cada momento em nossa vida, nos colocando nessa posição de indignos de sair dando pedradas, acusando, desferindo propensas, entre outras dessas palavras que eu já citei. O amor do Senhor, ele está contextualizado nas Escrituras Sagradas. E nesse processo dele, antes da crucificação, já era o contorno da obra do amor, que ele veio nessa terra para que fosse cumprido, para que ficasse caracterizado de onipotência, onisciência e onipresença, ele sabia de todas as coisas. Tanto é nesse capítulo aqui mesmo, lá no final, quando quiseram atirar pedra nele, essas coisas todas, a própria virtude que havia nele não permitiu, porque não era a hora nem dele ser preso e nem de acontecer nada por enquanto, né? Mas tudo isso aí é a somatória, tudo que acontece nesses evangelhos, né? É para que chegasse a um denominador comum, né? Que fosse a salvação, que é para essa obra que ele veio, né? Passou por uma situação difícil, como um padrinho maravilhoso, e deu a sua própria vida para que fôssemos salvos. O número de salvos, ele sabe, o Pai sabe, melhor dizendo, e todas essas coisas, principalmente os ensinamentos que o apóstolo Paulo, principalmente, que foi virado o panorama dele de vilão, né? Para depois o sofrimento pelo amor da obra do Senhor. Muita coisa difícil ele passou, prisões, ataques, né? Também sofreu
sofreu um tratamento brutal e, ao fim dos seus dias, também foi decapitado, né? Então, os irmãos veem que tudo isso aí foi uma obra maravilhosa. Assim, a gente, se for analisar direitinho o que o Senhor passou, o que os apóstolos passaram, né? Todos eles, teve um fim terrível cada um, né? E a gente vê que tudo isso aí somou para que ficasse uma obra gloriosa que hoje nós não tem palavras, irmãos, para que a gente possa agradecer por isso, né? E o Senhor ainda, ele nos deixou, né, esse livro por essas passagens que a gente vê vários textos, né, conforme diz, está tudo contextualizado aqui sobre o que o Senhor estava já no projeto dele de salvação, o Senhor Jesus. Então, isso aí para nós é algo muito maravilhoso, sabe? A gente leva sempre por esse lado amoroso, né? Tanto é que os irmãos veem que quando ele, mais uma vez, né, quando ele baixou a cabeça e ficou escrevendo, ele não quis humilhar ninguém ali, né? Ele tinha tudo, né, para soltar o chicote no meio de todo mundo, porque ele era o único ali que estava credenciado para isso, né? Mas ele não fez, né? E tratou muitos com toda humildade, né? Até o próprio Judas Iscariote ele tratou bem, né? E já sabia que ele ia trair. E então, os irmãos verificam bem que isso aí é uma obra de amor. Não tem. O irmão Paulo, inclusive, estava falando sobre a verdade. E realmente é assim mesmo. A gramática, vamos dizer, a gramática nossa, brasileira, ela, muitas vezes, o que está na Bíblia é superior, o que está na Bíblia é superior, né? Às vezes a gente vê um verbo, mas o Senhor faz daquele verbo um outro tipo de ação, né? E essa palavra, conforme o irmão falou, a verdade é o próprio Senhor Jesus, né? E ele não simplesmente um substantivo, conforme o irmão diz, mas é o Senhor, é a grande verdade. E ele detém isso com ele, né, com exclusividade única, singular. Tudo isso aí é só dele. Então, nós não temos como, né? Existe a nossa gramática nos outros países também. Até no nosso país, por ser muito grande, a gente tem regionais, né? A gente, às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, né, na região metropolitana, a gente fala pãozinho, né? Eu morei lá em Santos, né, há muitos anos antes de que eu servi, fui militar lá, e lá eles chamam média. Então, vê que é uma mudança muito grande. Então, isso aí, e agora ainda mais o Senhor, né? Ele faz aquilo que ele quer, aquilo que ele lhe apraz, né? Então, a gente, às vezes, fazer alguma comparação nossa aqui, humana, da nossa gramática, da nossa matemática e de toda a nossa ciência, realmente as coisas do Senhor, elas são supremas, né? E está acima disso, e Ele vai nos amando, né? Que é o principal, e vai limpando o nosso caminho, porque essa palavra de hoje, nós ainda vamos ter muita coisa aqui para esmiuçar, o Senhor vai nos ensinar muita coisa aqui ainda. Por Ele dar esse grande amor para nós e para que aquele dia nós estejamos todos muito mais felizes do que estamos agora, né? E agora a gente, por parte, né? Depois a coisa será realmente como elas serão, uma felicidade suprema que não cabe no nosso coração. Nós não temos como nem mensurar isso, né? Até aqui, irmãos. Os irmãos me ouvem bem? Sim, irmão.
Pode falar. É que eu tô dirigindo aqui, então pode ser que a internet fique ruim. Eu tô passando um lugar meio ruim aqui. Vai ser rápido, eu sei que já deu o nosso horário. É só para fazer um comentário a respeito dos primeiros 2 versículos, né, do nosso capítulo. E o capítulo 7, ele termina, né, com aqueles que acusavam o Senhor Jesus, toda aquela discussão que estava tendo, né, termina com aqueles indo para suas casas, né? E o nosso capítulo começa com o Senhor, provavelmente já era noite, né? Os irmãos podem me corrigir, eu entendo que ali era um horário à noite, quando eles vão para casa. E o Senhor, nós vemos o caráter do Senhor, né? Ele vai para o monte, provavelmente também orar, né? Orar ao Pai, ter comunhão com o Pai. E durante a manhã ele volta e já vai para o templo, né? Ensinar, né? Ele se assenta e já começa a ensinar o povo no templo, né? E aqueles que tinham ido para suas casas foram foram lá matutar, né? Para o que fariam para acusar o Senhor Jesus, né? Nós vemos no nosso capítulo sendo revelado os corações, né? O Senhor indo ter comunhão com o Pai e depois indo ensinar, né? Ensinar o amor, ensinar a verdade, e aqueles procurando matar, né? Procurando acusar. Então, esse nosso capítulo, como bem os irmãos já falaram bem hoje, né? Ele revela, né? Revela a luz do nosso Senhor, o amor, a misericórdia, o seu caráter, né? De amor, e o caráter do homem, né? Sendo mal ao extremo, né? E o Senhor agindo com graça. É só esse comentário, irmãos, a respeito dos 2 primeiros versículos aí, que para mim é maravilhoso, né? Ver o caráter do Senhor. Só até aqui.
Se algum irmão tem as considerações finais aí, ou mais que um irmão, se habilitem, né? Porque nosso tempo já foi. A gente ficou... Podemos dar graças, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por mais este dia em que aqui estivemos, onde podemos sentir teu amor, tua misericórdia, tua compaixão, tua proteção a cada instante de nossa vida. Te damos graças por esses momentos em que o Senhor nos reuniu aqui, mesmo à distância, mas juntos, onde podemos aprender um pouco mais de ti e do teu Filho amado, através da tua palavra. Te pedimos, pelo resto de noite, que o Senhor continue a nos proteger, nos guiar em nossos pensamentos, nossas falas, nossas ações. Por tudo, te damos graças. No santo, precioso e eterno nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmão. Boa noite, irmão. Amém. Boa noite com todos. Deus abençoe. Até a Boa próxima. noite, Boa irmão. meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tchau, Ana. Até a próxima, se eu permitir. A irmã Lida hoje? Até amanhã. Uma boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Paulo. Boa Com noite. Deus. Boa noite Meus a irmãos. todos. Boa noite. Vou conversar com a irmã Lida para nós fazer uma Aqui em casa hoje tem um pé de verdade, viu? Então eu vou desligar rápido. Não é Gustavão. um pé de pardal, não, é de galinha mesmo. Quem é Gustavão? É de galinha mesmo. Hã? Ah, o Gustavo. Ô, Gustavo. Saudade, Gustavão. Como é que tá o inglês aí, Gustavo? Ele estava falando inglês com o irmão Ken. O Gustavo
O Gustavo já sabe falar inglês? Estava falando com o irmão Kemp aquele domingo. Ah, tem que ir treinando o inglês. Uma boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Até mais, assim o senhor. Não, inglês.